máximo e mínimo local. No ponto AB, era o valor da função, a f de x, y, né? F de AB, tal que para qualquer x e y dentro de uma certa bola de centro AB, esses f de x e y fica menor que f de AB. Isso é um máximo local. O mínimo local é a mesma coisa, a única coisa que troca, a diferença é que troca o sinal aqui, né? Em vez de ser maior ou igual, fica menor igual que f de x, y, tá? E aí a gente viu, né, os exemplos, assim, por exemplo, esse aqui é o máximo local, esse aqui é o máximo absoluto, tá? Esse aqui é o mínimo local, esse é o mínimo absoluto. Aí tinha o teorema de como a gente achava os valores de máximos e mínimos, né? Os teoremas de como a gente achava os candidatos a valores de máximos e mínimos, que eram os pontos críticos, né? Esses pontos críticos poderiam ser valores de máximo e mínimo. A gente fez alguns exemplos, né? Falou do ponto crítico e depois usou para fazer esse exemplo, só que como eu comentei com vocês, a gente fez esse exemplo aqui na mão, né? Só que tem um jeito melhor da gente fazer isso. Como? Vindo para cá, olha. Teste da derivada segunda, né? E a gente já tem isso lá no cálculo 1, só que aqui ele é um pouquinho mais poderoso, né? Então a gente tinha, né? A gente calculava as derivadas parciais segundas, né? F de x, x em A, f de x, y em AB, e f, a derivada mista em AB, tá? Usava essa fórmula aqui, o D, e aí a gente comparava. Se o D fosse positivo e o f de x fosse também maior que zero, então f era ponto de mínimo, a B era ponto de mínimo. Se o D fosse positivo e o fx de AB fosse negativo, então f era máximo local. Caso o D desse negativo, f não era nem máximo nem mínimo, era um ponto de sela. Aí eu falei da nota, né, que a gente poderia, o jeito mais fácil de decorar essa fórmula é assim, tá? Montando um determinante, tá bom? E aí, eu queria, depois no final a gente vai ver lá melhor, tá? Eu vou fazer mais uma parte de máximo e mínimo, que é máximo e mínimo absoluto, e a gente vai trabalhar uns exercícios aqui, tá bom? Aí teve esse exemplo, a gente fez as contas, né? Teve esse outro exemplo, a gente acabou fazendo as contas, olhou aqui, olha, a gente determinou aqui que o que que aconteceu? A gente esse exemplo aqui, né? A gente determinou que os pontos 0, 0 era ponto de o ponto 0, 0, 1, 1 e -1, -1. A gente determinou que o 0, 0 era ponto, nem ponto de máximo nem ponto de mínimo que ele deu menor que zero. O ponto 1, 1 deu 128 positivo e a derivada no 1 é positiva também, então ele é ponto de mínimo. E o ponto -1 era ponto de mínimo, tá? O que que acontece? A gente olha o gráfico que foi plotado, né? E vê, né? O ponto 1, 1 é esse aqui. É esse aqui não. Esse ponto 1, 1 tá lá atrás. É o -1, ponto de mínimo. 1, 1 ponto de mínimo. E o 0, 0, olha, nota que a gente tem, né, tem pontos que são maiores que f de 0. A f desses pontos o valor é maior do que o f de 0, 0. E pontos aqui que o valor é menor do que f de 0, 0, tá? A gente viu isso semana passada. Passei rapidinho porque a gente já fez isso, né? Aqui está o que a gente chama das curvas de nível, né? E a gente vê, né? Que olha, aqui a gente consegue ver, por exemplo, olha lá, esse ponto isolado aqui, olha, é ponto de mínimo, ponto de mínimo. E o que ele usou aqui para ver que o ponto 0, 0 não é ponto de máximo nem mínimo, ó, porque, olha, em cima dessas curvas aqui, ele vale 0,9, 0,5, 0, 0 e -0,5. Aqui ele vale 1, 2, 1, 1, 1,5, 2 e 3. Se a gente olhar para a função aqui, olha, f no 0, 0 ela vale 1. Olha, se eu colocar 0, 0 ela vale 1. Se ela vale 1, para ser ponto de mínimo, ele tem que ser menor do que 1. Então, olha,
esse ponto aqui é menor, é mínimo, né? Então aqui qualquer ponto, esse ponto aqui vai ser mínimo por quê? Porque vale 1 e qualquer ponto aqui o valor dá mais, né? Se vocês forem olhar também, o aqui vale 1, qualquer ponto, desculpa, o f de 00 é 1. Então ele não pode ser nem máximo nem mínimo. Perdão, tá, gente? Eu confundi. Ponto 00 ele não, ele é 1. Nem pode ser máximo e mínimo, porque olha, para cá tem valores menores que 1, então ele seria máximo, mas aqui tem valores maiores que 1, e aí ele teria que ser mínimo. Máximo e mínimo ao mesmo tempo não acontece, então ele é um ponto de Celo. Se eu olhar aqui e substituir o ponto 1, 1, tá? O 1 como relação que é o ponto 1, 1. O 1 aqui vai dar 1, mais 1, 2, menos 4, menos 2, mais 1, menos 1, tá? Então ele é um ponto de mínimo, porque a gente olha aqui, olha, menos 1. O menos meio é maior que menos 1. Agora, os pontos aqui positivos, é claro que é maior. Então, qualquer ponto que está aqui em cima disso aqui é maior que isso, tá? É ponto de mínimo. E se vocês puserem o ponto menos 1 aqui, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, menos 1. Então, aqui, qualquer valor que está em cima das curvas de nível aqui, vai dar um valor maior do que ele. Então, ele é um ponto de mínimo local, tá? Que sobrou para a gente fazer aqui agora? Então, tem mais um exemplo, né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vou pegar por a mesa aqui para a gente lidar, né? Para a gente recordar lá, né? E que a questão está pedindo aí? Determine e classifique os pontos críticos da função. Então, determine e classifique os pontos críticos da função. Então, a gente vai ter que caçar os pontos críticos e determinar se ele é máximo ou mínimo, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Olha isso aqui, pessoal. Então, para achar, a primeira coisa, achar os pontos críticos, eu vou ter que derivar, tem que achar, é a derivada primeira que me dá os pontos críticos. Então, a gente sabe que se o A, B é ponto crítico, então, ou f de x AB igual a fx, fy de AB igual a zero, ou fx, fy e fy não existem não existem em AB, tá? Beleza. Então, assim, então esses são os pontos críticos. Então, para a gente achar, essa função f de xy aqui, ó, ela é um polinômio, então ela é derivável em qualquer ponto. Então, não acontece esse tipo de situação, onde a derivada não existe, tá? O que acontece é onde possivelmente a derivada pode dar zero, as primeiras derivadas. Então, tem que fazer a fx e a fy, tá? A fx, gente, ela vai ser derivada com relação a x, 2 vezes 10, 20, 20x, y, menos 10, por quê? Baixo, tombo 2, vai ficar 10x. Essa daqui dá zero. Essa aqui vai dar 4x cubo. E esse aqui dá zero. Deu aqui. Essa fx aqui, a fy vai ser 10x quadrado, zero, menos 8y, zero, menos 8y cubo, tá? Menos 8y cubo. Então, tá aqui.
E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse sistema que ele já colocou aqui, olha. Eu tenho que resolver. Eu teria que resolver aqui. Ele é o sistema que ele colocou, só já tirou em evidência, mas eu teria que resolver 20xy. Deixa eu colocar mais para cá, senão vai ficar muito apertado. Eu vou ter que resolver esse sistema aqui, ó, 20x 20x y menos 10x menos 4x cubo. Esse aqui é 10x ao quadrado, menos 8y, menos 8y ao cubo. Isso aqui igual a zero, a gente tem que achar as raízes disso. Isso aqui igual a zero. Então, o que que acontece? Aí ele vai resolver de um jeito. Como que ele vai fazer aqui? Porque esse daqui não é sistema linear, isso aqui, então, não necessariamente funciona da mesma maneira que a gente resolve lá os problemas quando tem sisteminha, né? Isso aqui é um pouquinho mais chato. Mas vamos lá. Qual foi a estratégia dele aqui? A estratégia do livro, do Stuart, foi o seguinte. Não foi tirar o slide, né? Foi o seguinte, olha, ele percebeu que aqui, olha, é todo mundo múltiplo de 2x. Então ele tirou 2x em evidência, tá? Aí eu tenho a seguinte possibilidade: 2x vezes isso aqui, dando zero. E a outra equação, então essa equação aqui vai ficar como? Aqui ele já olha a outra equação. Aqui também ele vai fazer a mesma coisa. Ele percebeu aqui que eu tenho em evidência, eu posso tirar o 2 em evidência, tá? Então ficaria 5x quadrado, tá aqui, menos 8y tá aqui, menos 8y ao cubo. Então ele simplificou a equação, tá? Dessa equação aqui de cima, dessa equação aqui, primeira coisa que a gente vê, se isso é zero e isso, ou isso vezes isso é zero, ou isso aqui é zero, que aí 2x igual a zero, x igual a zero. Então, a gente já achou uma possibilidade. Ou isso aqui é zero, tá? No primeiro caso, se eu fizer x igual a zero, substituir isso na equação de cima, na equação de baixo, perdão, eu vou ficar com menos 4y menos 4y ao cubo, tá? Se ele fizer aqui, eu vou fazer o seguinte, porque senão vai ficar bagunçado. A gente vai fazer. Eu vou parar de compartilhar isso aqui. Eu vou abrir a mesa para a gente fazer conta lá, é melhor, tá? Aqui. Vou compartilhar porque senão vai ficar muito confuso. E eu sei que às vezes tem aluno que tem dificuldade e às vezes não vai querer falar por vergonha, né? Eu acho melhor então fazer aqui. Então, gente, vamos lá. Que equação que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver o seguinte sistema. Eu tenho que resolver esse sistema aqui, ó. Eu tenho que resolver o sistema 10, 10 não, 20 x y menos 10x menos 4x quadrado, x ao cubo, perdão, igual a zero. E a outra equação é 10x quadrado menos 8y menos 8y ao cubo. Tá? Eu tenho que resolver e achar quem são os zeros aqui. Tá? Quem for zero, a hora que a gente encontrar, a gente vai encontrar os pontos críticos. Porque quem são os pontos críticos? São os pontos que, quando eu faço a derivada, as derivadas parciais fx e fy se anulam, né? Então vamos lá. Então, a derivada parcial com relação a x está aqui. Essa aqui é fx, ó. Essa aqui é fy.
Então, vamos ver onde que ela dá zero. Eu vou seguir a estratégia dele. Ele percebeu que nessa equação aqui em cima, ele percebeu que naquela equação aqui em cima, a gente pode escrever assim, ó, 10x, que multiplica, se eu tirei 10x ali, eu vou ficar com, aqui tem 20x, então sobrou um 10 e o y, então aqui fica 10y. Desculpa, 2y. Eu tirei o 10, né? Ah, não, não dá para tirar o 10 porque ali é 4. Só um instantinho, deixa eu... Ó, aqui vai ficar 2x, porque ele percebeu que dá para tirar 2 em evidência e o x em evidência, que é o que tem em todo mundo. Então aqui vai ficar 2x. Vai ficar 10x, 10y, 10y. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso aqui só deixa eu apagar, que às vezes isso aqui confunde. 10y menos, tirei aqui, fica 5. 5 sem o x, menos 4, menos 2, x ao quadrado. Certinho? Foi isso que ficou aqui. Isso aqui dando zero. Eu tirei 2x em evidência. E a de baixo eu deixo como está. Da de baixo eu vou tirar o 2 em evidência. Então, tirou o 2 em evidência, ficou 2. 5x quadrado menos 4y menos 8y menos 4 y ao cubo. Isso dando zero, tá? Dessa aqui, eu tiro o quê? Ou 2x é zero, ou 10y menos 5 menos 2x quadrado é igual a zero, tá? Aí eu tenho duas coisas. Eu tenho aqui, eu tenho essa possibilidade, né? Então aqui eu tenho x igual a zero. E aqui eu tenho 10y menos 2x quadrado igual a zero, tá? Ó, igual a zero não, desculpa, faltou o menos 5, igual a 5. Olha, primeiro caso, se o x for igual a zero, aí eu vou na segunda equação. A segunda equação, o 2 não importa, porque ele nunca é zero. Então, aqui, na segunda equação, eu tenho aqui x igual a zero e 5x quadrado menos 4y menos 4y cubo, dando zero. Então, essas possibilidades. Isso vai me gerar o quê? Isso vai me gerar a seguinte equação. Onde tem x vai dar zero. Então, eu vou ficar com menos 4y menos 4y cubo, tá? O que que eu faço? Eu posso tirar 4y aqui, olha, eu posso tirar o menos 4y em evidência. Então, vai ficar menos 4y. Aqui vai ficar 1 positivo, mais y ao quadrado positivo. Porque eu tirei um menos ali. Isso dando zero. Isso aqui dando zero, né? Isso aqui dando zero. Olha, se isso for zero, vocês concordam comigo? 1 mais qualquer número ao quadrado nunca dá zero. Porque esse número nunca é negativo. Então, a gente nunca vai ter menos 1 para zerar aqui. Então, o que que vai acontecer? Então, disso aqui a gente tira que menos 4y é igual a zero. E daqui eu tiro que y é igual a zero. Tá? Então, se o x, no caso, nesse caso aqui, olha, nesse caso, o par 0, 0 é ponto crítico. Tá? Deixa eu só fechar a porta ali, gente. Tá. Então, resolvido esse caso. Agora, o caso é se 10 agora
se 10y menos 10y menos 2x quadrado igual a 5, tá? O que que eu faço? Eu tenho isso e tenho essa outra equação aqui, olha. 5, aí eu tenho que usar de novo a equação de baixo. 5x ao quadrado menos 4y menos 4y cubo igual a zero, tá? Aí eu tenho que dar um jeito de resolver. O que que eu posso fazer, gente? Aqui eu posso ficar só com equações de y. O que que eu vou fazer? Aqui não tem 5x quadrado? Só que aqui em cima é menos 2x quadrado. Isso não dá para cancelar, mas eu posso fazer o seguinte. A gente pode multiplicar essa equação aqui. Quanto que faz para chegar no 5 lá? Não dá, que a gente teria que multiplicar por uma fração. Então eu prefiro aqui. Aqui eu vou multiplicar por 5. Eu vou multiplicar a primeira equação por 5. E a de baixo é menos 2 aqui, eu vou multiplicar por 2. Porque aí eu vou igualar os coeficientes aqui. E como eles estão contrários, a hora que eu somar, eles vão se cancelar. Então essa segunda equação aqui eu vou fazer vezes 2. O que é que acontece? Se eu fizer vezes 5, aqui eu vou ter 50y menos 10x quadrado igual a, multipliquei dos dois lados, né, 25. E aqui de baixo eu vou ter, multipliquei por 2, 10x quadrado menos 8y, 8, né? Y menos 4 menos 8y ao cubo, dando zero, tá? Porque olha o que vai me dar agora. Isso aqui, olha, eu somo as equações. Somando as equações, somando, o que que eu vou ter? O 10x quadrado menos 10x quadrado cancela com 10x quadrado. Eu vou ter 50y menos 8y, 42y. Então, eu vou ter 42y menos 8y ao cubo igual a 25. Tá? Então, a gente tem que resolver esse problema. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa equação aqui só para a gente resolver ali. Tá? O que que acontece? Então, eu tenho menos 8 cubo. Mais, aí eu somei e ficou mais 42, né? Porque ficou... Aqui em cima ficou 50, né? Então vai dar mais 42y. Ah, menos 25 igual a zero, tá? Aqui não dá para cancelar ninguém. O que que eu posso fazer aqui? Tem que tentar achar uma raiz. Deixa eu ver como que ele fez. Ele foi mais esperto que eu. Deixa eu ver. Hum, Desculpa, gente, só um instantinho, tá? Oi, pessoal, desculpa, viu? Ah,
Então, eu tenho que resolver essa equação. Aí eu estou vendo que essa equação, do jeito que ele colocou aqui para a gente, ela não tem solução, ela não tem solução, ela não tem uma solução bonitinha. Porque essa equação eu posso trocar ela por 8y ao cubo menos 42y mais 25 igual a zero. As soluções só são coisas aproximadas, tá? Então eu vou pegar aqui, porque essa equação aqui, ela não tem raiz, ela não tem uma raiz inteira, tá? Então a gente vai ter o seguinte. Aí eu vou seguir o livro, tá? Então eu vou colocar o y, o livro. Ele ele fez um pouco diferente de mim, mas as equações são equivalentes, tá? Então é o seguinte. Eu vou voltar a compartilhar lá, porque aí não adianta fazer as contas aqui, porque isso aqui a gente não tem uma raiz inteira, tá? Então não é interessante. Então eu vou voltar a compartilhar os slides. Vou compartilhar o slide que eu estou fazendo, porque aí já que não vai dar, ele já vai dar a solução, tá? Não dá uma coisa bonitinha. Eu achei que desse uma coisa bonitinha, não dá, tá? Processar o livro, então. Só compartilhar, já começar, a gente já. Então, pessoal, como eu disse, ó, para o primeiro caso foi simples, ó, ele fez, como a gente já tinha feito, né? Ele achou, olha, aqui ele achou o ponto 00, ele fez igualzinho eu fiz. Aqui no outro, depois ele falou, pode ter o caso onde a gente tem, pode ter outro caso, né? Qual é o caso? Ah, ou a gente pode ter isso. Então, se eu pegar aquela equação, tá vendo? Eu vou lá e substituo, olha, vou ter essa equação aqui. Ele passou dividindo aqui, o que que ele fez? Ó, substituindo a equação 5, a gente tem isso aqui. Substituindo na equação 5, a gente vai ter o seguinte. Ou seja, substituindo aqui, ó, substituindo nessa equação, tá? Ele vai substituir quem? Ele vai substituir x quadrado, ele tirou, olha. A gente podia ter, a gente podia ter ou isso. O que que ele fez? Ele isolou o x quadrado aqui. Isolando o x quadrado, ele passou de 2 dividindo. Então, isolando o x quadrado, e aqui ele deu 2,5 porque ele está dividindo 5, substituindo na equação lá, substituindo nessa equação aqui, eu vou ficar com a seguinte equação. 4y cubo menos 21 mais 12,5. O que 12,5 é porque ele dividiu 5, né? O equivalente o meu lá tá. Isso aqui, se vocês multiplicarem por 2, vocês vão achar exatamente a equação que eu achei lá, que é 8y cubo menos 42y mais 25, tá? Mais 25. E aí, essa equação do jeito que está aqui, a gente não acha uma raiz inteira. Então ele fez uma aproximação. Ele falou: olha a figura aqui. Ah, ele plotou o gráfico e achou isso aqui. Aí ele achou, olha, os y que satisfazem essa equação são y igual a menos 2,5452, y0, 64, 68, y igual a 1,8994, tá? Para isso aqui, gente, não tem como. Esse tipo de exercício eu teria que fazer para vocês é o seguinte: quando caísse numa equação dessa daqui para resolver, eu eu simplesmente, o que que eu faria? Eu daria essas raízes para você na prova. Porque isso aqui, ele usou um método para encontrar essas raízes que não dá para ser aqui no curso de cálculo 2, tá? E não é o foco. Então, ele descobriu que esses pontos quebrados aqui vão formar parzinho com os x possível dos pontos críticos. Aí é onde que ele colocou, olha, quais são os pontos críticos? Aí x quadrado, então, igual a 25 menos 2,5. Aí ele vai ter que usar esses números que ele achou aqui, tá?
Se o x quadrado vale isso, então x é mais ou menos a raiz disso aqui. Então, por isso que ele tem aqui, ó, x é mais ou menos a raiz de 5y menos 2,5. Aí ele faz, olha. Se o y for menos 2,54, então x terá o valor real correspondente. Se y for 0,64, olha, aqui ele nem consegue achar raiz. Olha, ele coloca aqui, você vai achar, não vai ser uma coisa boa. Então vai ser logo assim, ele falou, olha, se o y for isso, logo a gente vai ter esses dois pontos. E se o y for isso aqui, a gente vai ter x como esses dois pontos. Assim temos no total 5, né? Que é o 0,0, a gente já encontrou, né? O menos mais ou menos 2,64, tá? Com 1,9 e o mais ou menos 86, 0,65. Esses são os pontos críticos. O valor de f nesses pontos são esses, né? No 0,0 é 0, nesse ponto dá esse valor, esse ponto dá esse valor. Aí a gente tem que olhar lá, lembra? A gente vai usar a fórmula aqui, aquela lá. D, a gente vai usar D igual a fx, fy menos fxy ao quadrado. Aí lembra, aí calculou, ele jogou no valor, ele jogou esses valores quebrados que ele obteve e calculou. O D dá 80, para esses dois, o 0, 0 aqui, o D deu 80, tá? E aí, como olha, o D deu 80, e como a derivada parcial, se a gente vai lá pelo teste da integral, se a derivada parcial duas vezes com relação a x é negativo, e o D é positivo, então é ponto de máximo. Aqui, a f nesse valor, esse 8,5, a fxx é negativa, e o D aqui é positivo, deu quebrado, mas é positivo, então é máximo local, tá? Esses pontos aqui, olha, esse ponto aqui, o valor da f neles dá isso aqui. E esse ponto fxx igual a menos 5,87, e aí eu tenho D negativo. Mas se o D dá negativo, a gente não precisa nem olhar mais aqui. D deu negativo é ponto de célula, tá? Então era isso que ele queria. Vocês perguntarem para mim, professor, você vai dar um exercício assim? Não, porque não tem como, gente. Vocês não sabem calcular isso. Só se eu der, aí eu vou colocar essa equação relativa, equivalente aqui e já dou os valores. Aí vocês só precisam calcular aqui, né? Aí aqui é tranquilo, essa parte aqui é tranquilo que você usa calculadora, né? Não tem problema. Mas é um exercício que não faz sentido, né? Porque só se a gente estivesse aplicando num modelo real que não é verdade, né? Numa coisa aplicada, não faz sentido isso aqui, tá? Pessoal, por mais que eu acho que surgiu a dúvida, olha, os gráficos para aquela função, então vamos só relembrar quem é a função. A função é essa aqui, olha. É por isso que deu isso, ó. Tem um x à quarta, y à quarta aqui, que eles dão trabalho mesmo. Olha, como que ficariam esses gráficos? Isso aqui, olha, no 0,0, vocês viram, a gente viu, dava ponto de mínimo. Aí no ponto, nos quebrados, pontos quebrados, davam 2 pontos de máximo. E olha, aqui, olha, ele girou para a gente ver, olha. Olha os pontos de sela aqui, olha. Esse aqui é ponto de sela, esse aqui é ponto de sela. Por quê? Olha, porque aqui tem um morrinho que sobe para cá e aqui tem um morrinho que eu faço subir assim, tá? Então esses são os pontos de sela, os pontos de máximo e o ponto de mínimo, correspondente a quê? Esses valores que a gente obteve aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida? Eu vou só ali no instantinho e já Tranquilo, volto. Alex. Não, tranquilo. Foi bagunçado porque o livro fez isso. Eu não colocaria um exemplo desse, né? Ele só atrapalha mais do que ajuda, tá? Mas vamos lá. Já volto aí.
Vamos continuar, pessoal. Vamos ver aqui no... Aqui, deixa eu passar já para o outro. Vamos passar para o próximo exemplo, tá? Esse aqui é mais, ele vai parecer, ele é mais legal, mas ele vai dar uns valores melhores para a gente achar aqui, tá? Eu vou dar um zoom que tá pequeno. Então aqui, gente, determine, olha, dá para usar máximos e mínimos para fazer isso aqui também, ó. Determine a distância mais curta entre os pontos, entre o ponto 1, 0, menos 2 e o plano x mais 2y mais z é igual a 4, tá? Antes de fazer qualquer coisa, olha, nota aqui o seguinte, ó. Notar o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui. A gente tem o plano. E aí, a gente tem duas coisas. Se o ponto estiver no plano, se o P estiver aqui, aí não precisa calcular nada, a distância é zero, porque se o ponto está no plano, a distância é zero. Se, olha, se o ponto ali está no plano, ela é zero. Se ele está fora, o que a gente tem que fazer? Tentar descobrir qual é a distância. A gente pode calcular várias vezes aqui a distância, tá? A distância de ponto a ponto. A gente sabe calcular a distância de ponto a ponto. A distância desse ponto até esse a gente sabe calcular. A distância desse a gente sabe calcular. Desse também. E vai ter uma distância aqui que vai dar 90 graus, que é a menor distância entre o ponto e o plano, que é essa daqui, que é a nossa distância, que é a distância que ele está pedindo. Se vocês lembrarem lá de GA, isso aqui é a projeção, né? A projeção ortogonal, tá? É a distância. Ou seja, o que é? Tem todas essas daqui. Qual que eu escolho? A menor. A menor que vai dar de pezinho aqui, que vai dar 90 graus. Mas, professor, como que eu vou saber essa menor? Para saber essa menor, basta eu calcular as distâncias dos pontos, né, do plano, tá? As distâncias desse ponto ao plano. E aí eu determino a menor como? Fazendo o processo de máximo e mínimo. Aí o menor valor que eu obter é a distância, tá? Porque esse daqui vai ser o menor valor daqui a aqui, quando ela for 90 graus. Ó. Nota que todas as retas, quando eu estico aqui, elas são maiores do que o que está de pezinho em 90, tá? E aí, como que eu faço, gente? A gente sabe, lá da GA também, que se eu tenho um ponto, olha, se eu tenho um ponto x, y, z, tá? A distância entre ele ao ponto 1, 0, menos 2 é dada por isso aqui, ó. A distância é igual a x1 menos 1 ao quadrado mais y menos o zero ao quadrado, por isso só ficou y ao quadrado, z menos o menos 2, por isso ficou mais 2 aqui ao quadrado, tá? Esse ponto, ele não está no plano, porque, que nem eu falei, se ele tivesse no plano, a gente não precisaria fazer nada. Por quê? Porque se tivesse no plano, a menor distância é zero. Como que eu sei que ele não está no plano? Eu substituo. Eu ponho 1 aqui, o 0 aqui e o menos 2 aqui. Vocês vão notar que se eu colocar o 1 aqui e o 0 vai dar 1, o menos 2 vai dar menos 1, que é diferente de 4. Então esse ponto não está no plano, então a gente pode calcular. Que nem eu disse. Aí como que calcula a distância de um ponto A? Tem variáveis x1, x2, x3, coordenadas, né? A esse ponto y1, y2, y3. É exatamente o que ele fez aqui, olha. A distância é a raiz de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado
mais x3 menos y3 ao quadrado. Foi exatamente o que ele fez aqui, tá? Quem que é o x1, x2, x3? É o ponto x, y, z. Quem que é o ponto y1, y2, y3? É o ponto 1, 0, menos 1, menos 2. Essa é a forma, tá? E aí é o seguinte, mas isso aqui agora, como que, professor, como que eu vou saber que é essa, calcular a distância, qual que é o ponto que dá a menor distância aqui, que vai dar o menor valor, maior que zero, tá? Como o ponto está fora do plano, o maior valor vai ser maior que zero. Porque, claro, se eu colocar x igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2, vai dar zero, mas o ponto não está no plano, então a distância é positiva, então isso aqui tem que estar maior que zero. E aí eu vou ter que achar qual é o menor ponto aí. Aí o que eu faço, gente? Primeira coisa, os pontos estão no plano, né? Eu quero medir a distância desse ponto, que é o ponto 1, 0, menos 2, ao plano x, aí ao plano x mais 2y mais z igual a 4. Como que eu faço? Eu vou lá. Se os pontos estão no plano, vocês concordam comigo uma coisa? Olha, os pontos estão no plano. Como que são os pontos da forma x, y, z, pertencente ao conjunto dos pontos x? Como que são os pontos A, B? Como que são os pontos da forma A, B, C, pertencentes a esse plano? O ABC tem que satisfazer a equação do plano. A mais 2B mais 2 mais... Ai, que raiva que eu tenho disso. Mais Z, que seria o C, igual a 4. Então olha, eu posso aliviar um pouco aqui, porque aqui tem 3 variáveis, e x, y, z. Só que a gente está desenvolvendo um método de máximos e mínimos para, no máximo, 2 variáveis. Então, o que eu faço aqui? Eu isolo o C, que é o equivalente ao Z, né? Então, o C aqui seria menos A, menos 4 menos A, menos 2B. Foi o que ele fez aqui, ó. Os pontos pertencem, o ponto x, y, z pertence ao plano. Se ele satisfaz essa equação, aí eu isolo o z. Foi o que ele fez aqui. Do mesmo jeito aqui. Aí eu substituo aqui, no lugar do z, eu coloco esse valor. Quando eu colocar isso daqui, eu vou ter exatamente esse cara aqui, tá? 6 menos x, porque olha, se eu colocar o z, aqui o z está mais 2. Então, eu vou ter 4 menos o x, menos x está aqui, menos 2y está aqui, só que tinha um 2, e eu estou somando mais um 4, então por isso ficou 6. Aí eu vou pegar a seguinte coisa, eu vou elevar ao quadrado para tirar a raiz para a gente poder fazer as contas mais fácil. Elevo ao quadrado, pego f de x, y, z. Isso é igual a x menos 1 ao quadrado mais x mais y ao quadrado mais 6 menos x menos y ao quadrado. Aí aqui eu tenho que desenvolver o quadrado. Eu poderia falar, você não pode desenvolver os quadrados aí, professor? Como o senhor já ia fazendo? É pior, sabe? Porque aqui você gasta conta. Você pode derivar do jeito que está aqui. Então, como que fica as derivadas? Eu quero saber quem que é. Eu tenho que descobrir os pontos críticos, né? Eu quero saber quem é fx. Ele calculou aqui, né? A fx é o quê? Regra da cadeia. É a derivada com relação a x. Tá aqui. A derivada com relação a x, você tomba o 2, x menos 1. Mais, você tomba, aqui dá zero, porque o y depende de x. Aqui você tomba o 2 vezes a derivada de quem está aqui dentro. Tombo 2, vai ficar 6 menos x menos 2y, vezes a derivada do cara que está aqui dentro com relação a x. Derivada de 6 com relação a x dá zero, do menos x vai dar menos 1, e do y vai dar zero. Então aqui vai dar
2x menos 1, 0, menos 2, porque tombou o 2, e aqui veio o menos do x, então por isso ficou menos 2, 6 menos x, menos 2y, regra da cadeia. A hora que eu faço essas contas, eu vou ter que, a hora que eu distribuo aqui e faço as contas, eu vou ter que 4x mais 4y menos 14 é igual a 0. Faço a mesma coisa para o y. Quando eu derivo com relação a y, isso vai para zero. Esse vai dar 2y. Esse aqui é a regra da cadeia. Eu tombo 2 vezes 6 menos x menos 2y, vezes a derivada que está aqui dentro com relação a y. A derivada dessa função que está aqui dentro com relação a y vai dar menos 2. Então, aqui já tinha o 2 que eu tombei. Com menos 2 vai dar menos 4. Então, vai dar 2y daqui, menos 4, 6 menos x, menos 2y, arrumando, distribuindo e ajeitando as variáveis, uma x com x, y com y, fico com isso aqui. Aí eu tenho que resolver esse sistema aí. Tá, então, eu vou resolver esse sistema. Qual sistema que a gente vai resolver? Esse é mais fácil que o de cima. A gente vai resolver o seguinte sistema. Deixa eu apagar tudo aqui. A gente vai ter que resolver 4x mais 4 mais 4 y. 4x menos 4 mais 4y igual a 14. E aqui 4x mais 10y igual a 24. Isso aqui é simples, né, gente? Pode resolver de qualquer jeito. O jeito que eu resolvo, olha, eu posso eliminar o 4, tá? Então eu vou fazer a equação, subtrair a equação de cima da de baixo. A hora que eu subtraio a equação da de cima da de baixo, eu faço assim, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer esse menos esse. Então, 4x menos 4x, 0x. Não precisa. 10y menos 4y, 6y. 14 menos 2, menos 12. Tá? Tá tudo certinho. E aí eu fico com, passo y dividindo, fico com y igual a menos 2. Tá? Quando o y, se o y é menos 2, eu uso qualquer uma das duas equações para achar o x. Eu vou usar de cima. Então, se o y é igual a menos 2, 4x menos, eu já vou substituir lá, menos 4 vezes menos, mais 4 vezes menos 2, vai dar menos 8, igual a 14. Aqui, então, eu vou ter 4x igual a 14 mais 18 vai dar 22. Então, x igual a 22 sobre 4, que é igual a 11 sobre 2. Esse é o outro ponto crítico. Tá? Beleza. Então, o meu ponto crítico dessa função aqui foi qual ponto? Qual ponto que eu obtive? Ah, gente, vocês deixaram eu errar, né? Sacanagem, aqui é 14, aqui não é 2, aqui é 24. Deixa eu só refazer essa conta. Olha aqui, é 24, não 14, né? Geralmente o professor, quando erra assim, ele fala que está testando vocês, né? Eu não estava testando ninguém, não, tá, gente? Eu errei mesmo. Eu achei estranho, ninguém reclamou, tá? Mas é 24. Agora vai fazer mais fácil, vamos ver. É a mesma coisa, né? Subtraio essa, eu vou subtrair essa equação dessa. Então eu vou ficar com 10y menos 4, 6y, igual 24 menos 14, 10.
y igual a 10 sobre 6, ou que equivale em 5 sobre 3. Aí eu uso qualquer uma das equações para resolver. Quando eu uso a equação ali em cima, eu vou ficar com... Vou usar de cima, que nem eu fiz, eu vou ficar com 4x menos, mais, né? Mais 4 vezes 5, que é o y, o valor de y, sobre 3. Bom, vou passar para lá. 4x igual a menos 4 vezes 5 sobre 3. Por que que eu não multipliquei? Porque a gente já vai cancelar o 4. Então, aqui vai ficar x igual a menos 5 terços. Tá? Certinho. X igual a menos 5 terços. Aí, então, agora foi o que ele achou, né? Só que ele esqueceu de pôr menos aqui. Tá? Aqui a minha conta não está errada, né? 10 igual a 5 terços. Bateu aqui. Passei a ficar x igual a menos 5 terços. Isso. Substituir na de cima. Ah, mas eu esqueci. Mas eu sou uma... Gente, hoje eu tô demais, né? É porque eu tive uma reunião à tarde. Tá. O que eu fiz tá certo, tá? Até aquela parte. Eu achei y igual a 5 terços. O que que falta? Eu quero que 4x mais 4 que multiplica 5 terços igual a 14, né? Esqueci de pôr 14. É, professor, tá mal, né? Então, 4x é igual a 14 menos... Agora eu vou multiplicar, porque não vai dar para cancelar mais. Sobre 3. Passo aqui multiplicando, então vai ficar 4x, que multiplica 14 vezes 3. 14 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Mais 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então vai ficar 42 menos 20. Dividido por 14 menos 20 dividido por 3, né? Isso aqui vai ficar 22. Aí passo 4 dividindo, então eu vou ficar com x igual a 22 sobre 12, né? 4 vezes 3, 12. Que é a mesma coisa, dividido por 2 dos dois lados, 11 sobre 6, que é o que deu ali. Tá? Perdão que eu estava cometendo uns erros bobos aqui. Fiz isso, achei esse par. Gente, ele é o único ponto crítico. Se ele é o único ponto crítico, olha, esse aqui, olha, então o que que aconteceu aqui? O ponto que eu achei, 11 sextos, 5 terços, é o único ponto crítico, tá? Aí a gente vai ver o que ele é. Ele vai ser, muito provavelmente, ele vai ser o único. Se ele é o único, ele vai ser o ponto de mínimo. Para achar se é ponto de mínimo ou máximo, a gente usa o teste da derivada segunda, tá? Ele já calculou aqui, né? Para gente. Já calculou, então, olha, a derivada segunda. Então, eu teria que derivar mais uma vez aqui para descobrir, né? Eu faço a derivada segunda com relação a x, né? Que lembra, na fórmula eu tenho que descobrir esse valor aqui e a derivada segunda com relação a x. Então, pega essa função, derivo mais uma vez com relação a x. Se eu derivar com relação a x, vai dar 2x, tá? Então, fx é igual a 2x. Aí, eu tenho que saber se f do ponto que a gente achou 11 sexto, 5 terços, x, isso aqui dá um aqui valor, positivo ou negativo. É só substituir. Como f dá 2x, vai ficar 2 vezes 11
Vai ficar 2 vezes 11. Nossa, hoje tá triste. 2 vezes 11 dividido por 6, que é igual a 11 terços, que é positivo. Vamos ver quanto que vai dar o D. O D ele calculou aqui. Então ele jogou fxx, fyy, calculou nesse ponto aqui. Olha, é só calcular agora fyiy, que é fácil também. Fyiy é 2y, 10, tá? 10 sem o y, 10 menos 0, e aqui dá 0. Então fica só 10. Então é 10 positivo também. Então vai ficar. Ah, eu fiz uma. Gente, hoje está demais. Qual que é a derivada aqui com relação a x? É 4, não 2, né? X. 4x. 4. 4 é sempre positivo. Não precisava ter calculado isso aqui. 4 sempre positivo. A outra vai dar 10. Então 10 vezes 4, 40. Aí teria que calcular fxy. Fxy, aí eu uso qualquer uma. Se eu pegar a primeira, tem que derivar. Posso pegar a primeira e derivar com relação a y. Derivando isso aqui com relação a y, vai dar 4. 4 é positivo, então vou ficar aqui. Eu vou ficar com. Na de cima deu 4x, deu 4 a derivada xx, então vai ficar 4. Essa é fxx. A fyi deu 10 vezes 10. Essa é fyiy menos a fxy ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, isso aqui é 40 menos 16. 40 menos 16 dá 24. Positivo. Bom, a fxx é positivo e o d positivo é ponto de mínimo. Então, esse ponto aqui, olha, esse ponto aqui é ponto de mínimo. O ponto 11 sexto, o ponto 11 sextos, ele é ponto de mínimo. Então, ele minimiza essa função. Se ele minimiza essa função, ele vai ser o mínimo aqui no D. Então a gente vai achar o valor de D ao quadrado, só substituir aqui, tá? Aí a pessoa vai lá e substitui, quer ver? A gente usou o teste da derivada segunda, achou que ele é ponto de mínimo. Se ele é ponto de mínimo, ele minimiza isso. Se eu achar o valor aqui, esse aqui vai ser o valor mínimo da distância ao quadrado. Aí depois é só tirar o raiz quadrado. Vamos ver o que ele fez. Aí, olha, ele é mínimo local e ele não terminou. Cadê o resto? Ah, eu devo ter cortado. Então vamos lá só calcular o valor ali, tá? Deixa eu só apagar tudo isso aqui para a gente poder ter um espaço para calcular. Então o D que a gente achou aquele ponto 11 sextos. O que eu vou fazer agora aqui? Vou calcular. Então vou jogar nessa fórmula aqui. Então 11 sextos, o 11 no lugar do x e o 5 terços no lugar do y. Então vai ficar x menos 1, né? Ao quadrado. Então, no lugar do x, eu vou jogar 11 sextos menos 1, isso ao quadrado, mais y ao quadrado. O que é o y? 5 terços. 5 terços ao quadrado, mais. Aqui eu tenho que jogar aqui. Então, vai ficar 6 menos o x é 11 sextos. 11 sextos menos 2y. Menos o y é 5 terços. Então, menos 2 vezes 5 terços. Aí é fazer essa conta aqui. 11, isso aqui ao quadrado, passo 6 aqui, 11 menos 6, 5, então vai ficar 5 sobre 6 ao quadrado. 5 sobre 6 ao quadrado vai 25 sobre 36.
Aqui, mais essa daqui vai dar 25 em cima sobre 9. E aqui, olha, vamos fazer aquela conta fora. Vamos fazer essa conta fora. Então, isso aqui é 6 menos 11 sextos. Menos 2 vezes 5 terços. Então, menos 10 sobre 5, sobre 3. Tá? Tira o mínimo aqui. O mínimo entre 6 e 3, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3 é quem? Nossa, gente, eu tô até errando conta de fração. Vixe, tô mal. Hein? Mais fácil fazer assim. Vamos ver. Aqui você pode tirar o MDC ou você pode fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa. Multiplica por 3 em cima, 3 embaixo. Mais fácil fazer assim. 18 sobre... 18 não. Tem que igualar. Ah, nossa, gente, tá demais. Ainda eu tô errando e além de estar errando, ainda... Vamos fazer pelo mínimo mesmo. Mas aqui vai dar 18. Esse aqui vai dar menos 22. Esse aqui vai dar 3 dividido por 3 dá 1, então dá menos 10. Aí vamos lá. Quanto que dá isso, gente? 18, menos 10 vai dar 32. 32 menos 18. Ou, mais fácil, 8 menos 22, que dá menos 14, né? Então eu vou ter aqui menos 14. Vai ter menos 14, só que vai estar elevado ao quadrado. Então vai ter mais menos 14 aqui dentro, só que elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, então vai ficar menos 14 sobre 3, vai ficar... Vamos lá, agora não aguentei, vou apelar para a calculadora mesmo, porque eu estou com preguiça. Já tá dando 8h30, né? Tá faltando pouco aqui. Então, 14 ao quadrado, 196 sobre... Embaixo é 3. 3 ao quadrado, 9. Tá? O que que eu faço? Tiro o mínimo aqui. O mínimo múltiplo comum entre 36 e 9 é 9. Então, 9 vezes 3 é 9 dividido por 36. 9 dividido por 36 é 4 vezes 25, 100. Mais 9 dividido por 9, 1. Mais 25. 9 dividido por 9, 1. Mais 196. Aí aqui, gente, fica isso sobre 9, tá? Aí fica 100, 296 mais 25. 321 sobre 9. Deixa eu ver se dá para simplificar. Uhum. Isso aqui vai dar 107 sobre 3. A distância, então, gente, a distância ao quadrado é igual a 107 sobre 3. Ou o equivalente de igual a... É distância, gente, então não é mais ou menos, porque menos não é distância. Então a gente vai pegar só o positivo. Então aqui D é igual a raiz de 107 sobre 3. Essa daqui é a distância mínima entre o ponto. Aí a gente não deu a medida, mas podia ser centímetros, metros, alguma coisa. Mas essa é a distância do plano ao ponto, tá? Desculpa a enrolada nas contas, gente, que eu acho que eu tô meio cansado, porque eu tô o dia todo aqui,
teve uma banca de manhã, essas coisas, então eu acabei me complicando aqui nas contas, mas é coisa simples, né? Eu tava esquecendo coisa. Aí, pessoal, eu encerro hoje aqui. Não se preocupamos, porque tá tudo meio já adiantado, né? Não tá atrasado. Próxima aula a gente vai fazer essa parte de máximos e mínimos e multiplicador de Lagrange, tá? Eu vou fazer a chamada, mas eu queria perguntar, tem alguma dúvida, pessoal? Se eu errei em conta aqui, é que eu tô meio zoado. Aí vocês podem falar. Se vocês pensarem, se vocês olharem e falarem, ah, professor, você tá errando em conta aí, vocês têm razão, tá? Se eu errei mais alguma conta, alguém me ajuda aí, pode falar. Porque. Professor, ali na parte ali que você tirou o mínimo múltiplo comum, Ah, não seria 1/4 vezes o 100? Aquela parte ali. 1/4 vezes o 100. É porque seria 9 dividido por 36, daria 1/4, não? Daria 4. Vezes 25. Mas você não pegou o 9 e dividiu por 36? Isso. Não, eu peguei o 9, pego 36, divide por 9 e multiplica, não é? Ah, eu achei que tinha feito o contrário. Eu tô zoado. Eu juro pra vocês, eu tô pensando agora, pode estar tudo errado. Quer ver? Deixa eu só ver, mas é assim que faz. Olha, dá pra gente fazer, tem outro jeito de fazer também. Vamos ver se eu não errei, né? A gente pode fazer. Vamos lá, porque eu tô com a cabeça assim, e pode ser que eu esteja pirando mesmo. Então vamos lá. 25 sobre 36. Outro jeito de fazer é igualar as bases. O que que eu faço? 25. Quanto falta para chegar aqui? 4, né? 4 para chegar lá. Então aqui eu multiplico por em cima e embaixo por 4. Se eu multiplicar embaixo por 4 vai ficar 36. Se eu multiplicar em cima por 4 vai ficar 100. A mesma coisa ali, eu acho que é. Aí, se eu multiplicar por 4 em cima, embaixo vai dar 36. Se eu multiplicar em cima, e eu vou usar a calculadora, tá, gente? É que eu tô com a cabeça meio coisa, eu posso estar invertendo até as coisas aí, não tô sabendo, tá? Se alguém viu que eu inverti, tem que falar, obrigado, Maxiel. Eu acho que pode ser que às vezes você tenha razão, né? Que eu tinha. Na verdade, aí eu troquei o mínimo múltiplo comum ali, é o MDC em vez de ser o mínimo múltiplo comum, né? Vamos lá. Aí 196 vezes 4, 784. Eu errei, né? Feio, né? Mas eu já explico porque eu errei. Vamos ver. Então vai ficar esse cara mais 100 mais 25 igual a isso, certo? Sobre tudo sobre 36. Deixa eu ver se eu dividir isso aí por. Não. Essa equação vai dar. Isso aqui vai dar 900. Eu errei, né? Porque eu já sei o que eu errei. Já falo para vocês. Isso aqui sobre 36, tá? Errei conta de padaria, né? Mas é porque eu acho que eu já estou esgotado já. Isso aqui vai dar, se eu simplificar, dá 303 sobre 36 dividido por 3. Dá 12. Dá 12. Vamos ver se dá para dividir mais um pouco ainda. Daria para simplificar mais um pouco. Simplificando aquilo, vai ficar 101 sobre 4. E agora já não dá mais para simplificar. Então, na verdade, d quadrado não é 107. D quadrado é 101. E aqui é 4. Tá? Não é 3. D quadrado é igual a 101 sobre 4. Ou 101 sobre 4, que vai dar raiz de 101
sobre 2, tá? Perdão, viu, Maxwell? Você teve razão em duvidar, mas por que que eu errei? Porque não é o mínimo, não é 9, gente. Não é mínimo que é, não é o MMC que vai aqui. Aqui é um MDC. Quem que é o MDC? Qual que é o máximo divisor comum? É isso que eu estava lá fazendo confusão. Máximo divisor comum entre esses dois, eles é 36. Aí dá certo, ó, 36. 36 dividido por 36. 36 dividido por 36 é 25. 36 dividido por 9 vai dar 4. Aí eu multiplico por 25, vai dar 100. 36 dividido por 9 é esse aqui. Mais 16 dividido por 9 dá 4. Vezes 94 vezes 196 vai dar 909. Ô, Maxiel, você tinha toda a razão, cara. Eu errei muito feio, tá bom? Errei muito feio e errei meio feio demais, aí eu. A cabeça falou, 109 não, aí, ó, já tá errando de novo. 4 vezes 196 aí, ó. Aqui é 784, não, 909 é é o número que vai dar no final. 184, tá? E se vocês somarem isso aqui, vai dar 909 sobre 36, tá? Eu peço perdão, eu errei porque eu estava trocando MMC com MDC. E o Maxial tem razão, era dividindo pelo 36 dividido por 9 ia dar 4. 9 dividido por 36 ia dar um quarto. E você tem toda a razão, viu, cara? Certinho? Maxiel, obrigado, viu? Mas eu estava errando é porque minha cabeça tá lá Eu acho que já deu o meu prazo de validade hoje, tá? Aí tá registrado, Tranquilo. vocês vão poder zoar olhando, olhando o vídeo. Só não faz meme, tá? Mas acontece, né? Tava trocando tudo. Hoje eu tô trocando tudo, né? Mas é cansaço. Pessoal, a gente vai encerrar aqui, porque a próxima vai ser máximos e mínimos absolutos, tá? Próxima aula a gente tá aí. Vamos começar, eu vou fazer a chamada, tá? Cálculo aqui. Altair. Presente, professor. Altair. Agora, Carlos. Presente, professor. Viu, Carlos?